inglês não é, como muita gente imagina, a língua mais falada no mundo, né? A língua mais falada é o chinês, no caso o mandarim, uma das línguas da China. E se vocês forem pensar a respeito disso, vocês vão ver assim, quantas pessoas que eu conheço falam inglês. Tenta fazer um cálculo mental assim, destilar pela sua mente todas as pessoas que você conhece, quantas realmente falam inglês. E aí você vai ver que você dá para contar nos dedos da mão, que realmente é pouca gente. Agora, se a gente mudar a pergunta, quantas pessoas estudam inglês? Aí vai muita gente, né? Bastante mesmo. E vocês podem ver que o português está numa situação até razoavelmente confortável, ali em 7º lugar, com o Brasil, né? O Brasil é que responde por quase 90% desse número. Você tem ali Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Macau, Timor, talvez tenha esquecido algum outro país. Serra Leoa, eu coloquei, Angola. Angola é importante, não coloquei. E mais algumas outras línguas. Por exemplo, o francês está em 14º lugar, né, em termos de quantidade de falantes. E o Esperanto está ali, não está em último não, está no número 98, eu não vou me atrever a falar isso no original, com apenas 3 milhões de falantes. Bom, saiu uma matéria, que na verdade foi a mesma matéria que foi publicada em diversas revistas, né? Saiu na BBC, saiu na Veja Online, saiu no Globo Online, mas enfim foi uma reunião, um congresso sobre linguística que aconteceu em Seattle e, mais uma vez, chegou a essa conclusão de que mais de 40% das cerca de 6 mil línguas, nós temos 6 mil línguas no planeta, 40% dessas línguas vão desaparecer, vão sumir, né? E o motivo é justamente a influência das grandes línguas, como o inglês, o mandarim é o chinês, né? O russo, o português também. Essa influência sobre grupos pequenos, né? Então, isso é uma coisa que a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos. A gente tem uma opinião que as línguas elas evoluem, que elas se misturam, elas se influenciam e nesse processo algumas línguas desaparecem. E a gente não sabe exatamente como lidar com isso hoje em dia, não temos essa consciência, então a palavra de ordem seria preservar, conservar essas línguas, para no futuro a gente poder decidir se aquela língua tinha algo de importante. Um exemplo que a gente gosta de usar é o seguinte: você imagina uma população indígena lá no Amazonas. E esses índios têm um conhecimento sobre determinadas plantas medicinais. E é um conhecimento que só tem ali. Se a língua dessa nação indígena, daquele povo indígena, morrer, esse conhecimento morre junto. Você perde esse conhecimento. Isso é só um exemplo. Então, a ideia seria, no momento, você estar preservando, de alguma maneira, arquivando, passando para CD-ROM, passando para computador, passando para a internet, estimulando as pessoas dessa comunidade a continuar as suas línguas e tradições, as suas culturas, né? Eu estava vendo até na TV, dissesse que tem uma TV, né? Um canal de TV, né? Por acaso, estava passando lá, aí estava passando uma reportagem sobre os índios, não me lembro de que lugar, do Brasil. E agora está na moda, quando o índio nasce, em vez de batizar ele de Tupanamarã, batizam ele de Juninho, Ronaldinho, tudo jogador de futebol, porque eles veem na televisão, então isso já está mudando, né? E precisa ser feita alguma coisa para você preservar. Já começa pelo próprio nome do índio, né? Começa a chamar por nomes brasileiros, né? Nomes em português, nomes brasileiros. Tem um trabalho aqui da língua guarani que a gente viu recentemente, que eles gravaram um CD, que é um trabalho de resgate da cultura guarani, que é muito interessante. E a gente tem que estar preservando isso tudo, né? Bom, na Europa acontece uma coisa, uma situação meio contraditória e muito esquisita, né? E a gente vai ver o que é direito linguístico. Tem o Parlamento Europeu, que é composto por vários países no mercado comum europeu.
E o parlamento é como se fosse uma Câmara de Deputados, né? São deputados mesmo, né? Ali tem uma foto ali embaixo. E é lógico, eles são sustentados pelo povo. Então quem paga o salário, quem paga todas as despesas desse parlamento é o povo europeu. E esse povo europeu, que a gente tem que entender, não tem nenhum país de fala inglesa. A Inglaterra não faz parte, né? E os Estados Unidos também não. Por motivos óbvios, só tem outro continente. E o Parlamento Europeu ele destina uma determinada verba para várias empresas particulares que prestam serviços para ele. Então essa empresa pega o dinheiro do Parlamento Europeu, que é o dinheiro do povo europeu, para fazer um determinado serviço, e quando ela vai abrir uma vaga para um cargo, ela exige assim, falante nativo do inglês. Quer dizer, um italiano não pode, um espanhol não pode, tem que ser uma pessoa que tenha nascido num país de fala inglesa. Então, ele, com o dinheiro dos europeus, essas empresas acabam discriminando os próprios europeus. E é uma coisa que passa assim desapercebida, né? As pessoas não se perceberam disso. A Associação Mundial de Esperanto, ela mantém um escritório em Bruxelas, que é a sede do Parlamento Europeu, justamente para estar acompanhando essa questão linguística, né? E eles catalogaram cerca de 500 anúncios, 500 ofertas de emprego com esse tipo de exigência, né? Ali, English Mother Tongue Only, ele só serve a pessoa que tem a língua materna como língua materna em inglês. Eu sou italiano, mas eu estudei inglês durante muitos anos, eu morei em Nova York, depois eu morei em Londres. Muito bem, só que não serve. Tem que ser ou inglês, ou sul-africano, ou australiano, ou americano, para poder fazer parte, para poder trabalhar em alguma dessas empresas, né? E a Associação Mundial de Esperanto entrou com uma representação, né, pedindo explicações. Cada vez que sai um anúncio, eles vão lá e protestam oficialmente, mandam a cópia do anúncio para o Parlamento Europeu decidir, porque é uma batata quente, quer dizer, eles pagam, eles sustentam o parlamento, os europeus sustentam o parlamento e são discriminados na hora de poder trabalhar, de ter emprego, não pode. É uma situação complicada. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de 5 línguas, tá? Vou pegar 5 línguas. Imagine que o parlamento europeu trabalhasse com 5 línguas: português, inglês, francês, espanhol e italiano. Lá reina o plurilinguismo, ou seja, todas as línguas têm que ser usadas. Não se pode chegar e falar, olha, vamos fazer só em inglês e francês. Não pode. Tá? Por estatuto, todas as línguas têm que ser usadas. E uma vez alguém propôs, olha, vamos reduzir para 4 línguas. Aí o deputado levantou, tudo bem, eu concordo. Eu sugiro que essas línguas sejam o holandês, o português, o croata e o ruslavo. Por que não? Por que tem que ser o inglês, o francês e o espanhol, né? Então, desistiram da ideia e continuaram com o plurilinguismo. Mas é uma situação complicada, porque, olha só, 5 línguas apenas daria 20 combinações linguísticas. Um texto que seja escrito em português, ele tem que ser traduzido para as outras 4 línguas. Você tem que ter um sujeito que fale português e inglês. Tem que ter um outro cara que saiba português e francês, que saiba muito bem as 2 línguas. E mais um outro, português e espanhol. Aí continua, inglês, português, e aí vai. Dá 20, tem que ter uma equipe de 20 pessoas, 20 tradutoras. Só que não são 5 línguas usadas na Europa, são mais. O Parlamento Europeu tem 11 línguas oficiais. Eu fiz um exemplo com 5 para não ficar desenhando lá 110 setinhas, né? Ficar muito poluída a tela. Então, eu fiz com 5, que é fácil de entender. Agora, vocês imaginam que confusão que seria isso se eu fosse colocar as 110 combinações possíveis. Né? São 11 línguas oficiais, 110 combinações, gastando $1 milhão por dia. Todo dia, $1 milhão com tradução. Né? 30% do orçamento vai com tradução. Olha que interessante o preço de algumas coisas, né? Uma dose de vacina contra a tuberculose,
18 centavos. Uma dose de vacina contra tétano, 35 centavos. Rubéola, 60 centavos. Traduzir uma palavra na União Europeia, R$1,26. Olha de quanto dinheiro. Dia 1º de maio agora, as línguas oficiais passaram a ser 21, resultando em 420 combinações. Quer dizer, vai quadruplicar o gasto. Está mais complicado ainda. Né? Não tem dinheiro, não tem espaço físico, não tem lugar para colocar os tradutores, não tem lugar para colocar os intérpretes. Eles trabalham em cabines e não cabem mais nas cabines. É um problemão. Então, estuda-se muito a ideia de usar uma língua ponte. Na língua ponte, por exemplo, no mesmo exemplo que eu dei anteriormente, eu não precisaria de um sujeito que fale português e inglês, português e francês. Eu preciso de um sujeito que fale, vamos supor que a língua ponte seja o inglês. Uma pessoa, um tradutor, português e inglês, só. Para o francês, também, português e inglês, só, já resolve o problema. Passa para a língua ponte e depois da língua ponte passa para outra língua, né? Quer dizer, fica muito mais barato. E existe uma pressão muito grande, há uma guerra atualmente lá, para se usar esta língua ponte, que no caso está sendo cogitado em inglês, tentam colocar o inglês, porque as empresas elas querem economizar. Então elas vêm com essa proposta, olha, vamos usar só uma língua, porque fica mais barato, né? Mas, por outro lado, isso é perigoso. É o seguinte, se as línguas que são minoritárias aceitarem o inglês como língua ponte, aceitarão também a invasão de termos e expressões do inglês no seu próprio idioma. O Saramago, quando teve aqui um escritor português, quando teve aqui no Brasil, ele criticou, ele deu o exemplo da palavra checar. Né? Então, checar substitui dezenas de verbos em português: analisar, conferir, ver, verificar, auditar, controlar, acompanhar. Né? Quer dizer, uma invasão da nossa língua que acaba tornando ela mais pobre, mais limitada. Ela vai contaminando a língua portuguesa. Outro dado interessante é sobre os congressos. Congresso Internacional de Medicina, Congresso Internacional de Engenharia, de Odontologia. Na média, 92% das palestras, das perguntas, ou seja, das intervenções, são feitas em inglês. Agora a minha pior parte. 87% das pessoas que fazem as palestras ou das pessoas que levantam a mão para fazer uma pergunta são falantes nativos do inglês. Ou seja, você é brasileiro, você vai lá para o congresso, se você não fala inglês direitinho, você senta num canto, finge que entendeu tudo e não faz pergunta nenhuma. O expositor pode estar falando a maior bobagem do mundo, você, muito bem, olha, trouxe o certificado, foi uma maravilha, ótimo, e fica por isso mesmo. Se você tem um trabalho bom para apresentar, você fica limitado para apresentar esse trabalho. Imagina que vem aqui, por exemplo, um alemão que fala português muito mal e vai querer convencer essa plateia de alguma coisa. Ele vai querer convencer essa plateia de que pintar a parede de azul é melhor. E eu, que sou brasileiro, vou falar que pintar de verde fica melhor. Eu vou embrulhar ele para presente. Ele não fala português direito, não fala a língua de vocês. Eu vou dar 1000 adjetivos, vou usar 1000 verbos, 1000 variantes, vou florear. E ele vai falar, gente, azul, bonita. Pronto, já acabou. Não serve. O interessante é assim, peguei o exemplo de médico, né? Acho que vocês já leram. Os médicos brasileiros com maior renome no exterior não são os melhores médicos brasileiros. São os médicos brasileiros que melhor falam inglês. Né? Porque às vezes você tem um médico que é muito bom, que tem um trabalho, um cientista que tem um trabalho muito legal, mas ele não tem a capacidade de expressar, de querer expor o trabalho dele, não tem coragem de expor o trabalho dele numa língua estrangeira. E ele deixa de fazer isso. Né? Outra coisa interessante é que isso aí eu senti muito na prática. Né?
falando uma língua estrangeira, você aparenta bem menos inteligente do que realmente é. Então, no caso do alemão que chegasse aqui querendo convencer vocês de pintar a parede de azul, vocês iam ficar com a impressão de que eu sou mais inteligente, que os meus argumentos são melhores, porque eu falo português direitinho, e ele não. Então dá a impressão que ele é meio burrinho, que ele não consegue se comunicar direito. Né? Imagina que o gringo convidou você para uma partida, para jogar futebol. Né? Imagina, legal, gringo legal, me convidou para jogar futebol. Só que tem um detalhe, é futebol americano. Você não conhece as regras, a bola nem é redonda, é uma bola oval. Você não tem a menor noção de como jogar aquilo. Aí você vai ficar numa situação parecida com aquele camarada ali embaixo, tá ligado? Vai ficar por baixo mesmo, né? Porque é uma regra diferente. E o gringo convida você para jogar tênis. Só que tem o seguinte, você vai ter que jogar tênis com a mão esquerda. Né? Essa é a situação, e você não é canhoto. Essa é a situação quando você vai querer debater alguma coisa com um falante nativo. Por exemplo, chega um americano, você vai no congresso internacional, você está de frente com um americano ou com um inglês, você vai querer debater com ele. E vai ganhar isso. Você vai falar, the book is on the table and the book, e ele vai desfilar todo o vocabulário dele. Você vai ficar numa situação de inferioridade, competindo com um sujeito que fala inglês desde que nasceu. Ele fala inglês todos os dias. Ele fala inglês 24 horas por dia. E você tem o teu cursinho aí, vai tentar explicar para ele, vai tentar discutir com ele. Você vai perder. Com certeza você vai perder essa negociação. Bom, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo gastam cerca de 50 bilhões de dólares para aprender a língua mais poderosa do mundo, o inglês. Estudantes que fazem curso básico de inglês permanecem 30 dias na Inglaterra e gastam em média 200 euros. O British Council calcula uma receita de quase 100 milhões de euros dos países da América Latina graças a 24 mil visitas para cursos de inglês. E o pior é que durante a crise econômica, quanto pior está a nossa economia, mais gente vai ter estudando inglês, como informática também. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ficar preparado para competir com o mercado. Né? E o inglês é colocado como um conhecimento necessário, obrigatório. Outra coisa interessante é o seguinte, você pega um aluno de engenharia, um aluno de filosofia, um aluno de medicina. Enquanto os nossos alunos brasileiros vão ter que gastar algumas horas estudando inglês, para primeiro passar no vestibular, para poder ler livros que são em inglês, o estudante americano aproveita essas horas para estar estudando medicina, para estar estudando filosofia, para estar estudando engenharia. É outra vantagem que leva. Nas universidades, cada estudante estrangeiro anualmente paga cerca de 25 mil dólares para moradia, mensalidades, despesas escolares. Assim mesmo, eles, ao mesmo tempo, despesas escolares em países como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Assim, eles, ao mesmo tempo, eles sugam talentosos estudantes, quer dizer, o estudante sai do Brasil para ir para lá, a gente perde, né, esse potencial humano e perde o dinheiro também. O dinheiro é gasto lá. Né? A gente perde o aluno e ainda perde o dinheiro gasto. Graças a esta indústria, os Estados Unidos arrecadou cerca de 12 bilhões de dólares. Trata-se de uma invasão de riquezas dos países de língua não inglesa. Mas tudo bem, a gente tem dinheiro aqui, pode levar. Nos países da União Europeia, de fala não inglesa, mais de 75% das emissões televisivas e filmes são produzidos em países de fala inglesa. Aqui não, né? Aqui o filme brasileiro. Olha, a música, a situação da música ela melhorou um pouquinho, porque agora tem uma lei que obriga uma porcentagem nas rádios de música brasileira, que antes não tinha. Então, você está começando... Foi daí que surgiu essa onda de pagode, sertanejo, veio em conta disso, né? Mas antes dessa lei, era música americana direto, nas rádios. Existem algumas
alguns mecanismos de proteção do cinema, mas ainda é muito fraco. Né? O filme brasileiro fica aqui no Cinemark rapidinho, por 2, 3 dias, já foi. Não tem público, tira. O inglês, então, efetivamente exterminou a indústria cinematográfica comercial em muitos países. No Brasil, ela está ressurgindo agora. Ela ficou uns anos aí meio complicada, esses últimos anos até que tem saído alguma coisa, mas é uma concorrência bem desleal. Né? Os filmes americanos vêm com muito mais força, vêm com distribuidoras mais fortes, vêm com cartazes mais bonitos, tudo melhor, tudo com mais força. Bom, uso exagerado de estrangeirismo. Essa gracinha aqui de anúncio saiu no jornal Tribuna, aí no dia 3 de janeiro. Né? A propaganda do Cinemark. O Cinemark é uma multinacional, com sede nos Estados Unidos, e tem filiais, cinemas na América Latina, na Europa, tudo quanto é canto. Propaganda. Compre o mega combo do filme, né? Sexo, Amor e Traição, ganhe o squeeze do filme. Tá bom. Quem sabe que é squeeze, levanta a mão. 1, 2, 3. Que vergonha. Só 3 pessoas sabem que é squeeze, né? E como é que isso está no jornal, né? Como se fizesse parte da nossa língua, uma palavra que está ali no jornal, acharam chique, né? Eles vão dar alguma coisa de graça. Squeeze é uma garrafinha de plástico, né? Isso aqui é um squeeze, ó, uma garrafinha de plástico. Vazia. Então, agora, coloca o squeeze, dá uma impressão que é uma coisa muito mais legal do que uma garrafinha, né? Você fala assim, compre o Mega Combo também, tem que explicar, né? Mega a gente entende que é alguma coisa relacionada a coisa grande, a 1 milhão, né? Significa 1 milhão. Mega Sena, né? Megabytes. Combo. Combo é uma palavra inglesa também, que significa combinação, algo que você compra, uma compra conjugada, né? Que é uma palavra muito comum nos Estados Unidos, combo, oferta, combo, né? Você compra um negócio e ganha outro. Mas aqui a gente não conhece muito essa palavra combo, não. Mega combo é um balde de pipoca com um outro balde de Coca-Cola. São 2 baldes grandes, né? Que eles vendem. E isso se chama o mega combo. Mas colocando squeeze, entendeu? O publicitário ele pensa assim, um squeeze, o povo vai imaginar que é alguma coisa que solta raio laser, algum brinquedo eletrônico, alguma coisa bem mais valiosa do que uma porcaria, uma garrafinha de plástico, né? Então valoriza, usar a palavra em inglês é chique, é bacana. O Angeli fez uma tirinha, não sei se vocês conseguem ler, então eu vou ler para você, né? Dos escrotinhos. Aí chegam os dois sempre paquerando, né? A mocinha trabalha neste estabelecimento, aí ela, com aquele corte de cabelo ultramoderno, né? Fala, sou a hostess. Né? Aí ele, o que é hostess? Né? Ele já escreve com R mesmo, acento no O. Eu recepciono os clientes. Ah, então você é uma recepcionista. Não, eu sou uma hostess. Recepcionista. Eles ficam discutindo lá, né? Hostess, recepcionista. Par hostess, ímpar recepcionista. Eu achei bem legal porque é uma recepcionista, né? Mais chique, mas ela quer um título em inglês, hostess, né? Fica uma coisa muito melhor, né? Tem outras coisas, office boy, né? Parece ser uma coisa bem legal. Não é. Às vezes não é, né? Essa é do Laerte. Essa também é bem legal. Mas essa aí precisa saber um pouquinho de inglês. Prazer, Olímpio. Wagner. Viajando a negócios? Business. Yes. You not Brazil? Oh, yes, Brazil. Então por que não falamos português? I don't want to give flag. Traduzindo, eu não quero dar bandeira. Se você falar I don't want to give flag para um americano, ele não vai entender nada que isso quer dizer. Né? Isso é uma gíria nossa traduzida para o inglês e não tem nada a ver. Bom, isso já é um bom sinal, né? Um sinal bem salutar. E tem a novela agora que saiu, quem sabe o que é approach? Se fala muito approach. Vocês já ouviram o samba do approach? O que é approach? Levanta a mão, por favor. Quem sabe?
Põe. Zeca Pagodinho, compadre, diz aí, Jesus tem a trouxa. Ah, caramba, vou procurar saber, depois eu te falo, vou comer primeiro, né, cara? Mas depois eu falo pra você, da trouxa é isso aí, Borogodose, do Marabá. Ah, sabe quem? Eu acho que do Grêmio. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Já comeu? Eu tenho sabor à fé. É mesmo, pai? Meu temperamento é light, minha casa é high-tech. Toda hora rola e sai. Já fui fã do Getúlio. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado aqui foi trash. Vai, venha provar meu brush. Sabe que eu tenho brush. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brush. Sabe que eu tenho brush. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Fica ligado no link, eu vou confessar mais logo. Depois do 10º drink, só um pouco trem bloco. Eu tirei o meu brincar e fui pra Miami Beach. Quando você for piscar, mas já sou um novo bicho. Venha provar meu brand. Bom, o cara, ele não sabe o que é approach, mas ele usa também a palavra, ouviu outro falar, né? E a gente, é curioso que de vez em quando você vê alguém, eu tenho um amigo que ele gosta muito, ele acha muito chique essas palavras, então ele escreve nos e-mails dele lá, algumas coisas em inglês. E, infelizmente, ele escreve algumas bobagens em inglês também, né? Achando que está sendo super chique, né? Super importante. Bom, agora, tem aqui esse movimento nacional em defesa da língua portuguesa, é um movimento que eu faço parte também, é muito interessante. Eu não vou falar muito a respeito desse movimento, porque vai ter um dia específico para isso aqui dentro desse ciclo aqui não vai ser palestra, vai ser mais um debate, né? Mas está ali o endereço, né? Para quem quiser depois visitar, é muito interessante. É um movimento que já tem um certo tempo, já tem alguns anos, e ele está agora retomando, está aparecendo com uma nova força, com novos membros. O pessoal está realmente a fim de trabalhar bastante em cima da defesa da língua portuguesa. Tá? Eles têm um decálogo que eu não vou ler, são 10 itens principais, eu vou só destacar alguma coisa, né? O item número 2, reagir contra o uso desnecessário, abusivo e enganoso de estrangeirismos. E esse item 7 aqui também é o item 6, agir sem xenofobia, quer dizer, sem rejeição a estrangeiros, né, sendo a favor do aprendizado de línguas estrangeiras em nosso país. Quer dizer, são a favor, que se ensina inglês, francês, várias línguas aqui. E o item 7 que eu acho muito importante é isso, reconhecer a necessidade que tem a língua portuguesa de receber contribuições enriquecedoras de outras línguas e culturas. Quer dizer, aqui eles já estão deixando bem claro que não é um movimento radical, que não é um movimento assim muito conservador, né? Tem pessoas que têm a opinião do seguinte, deixa vir, pode invadir do jeito que quiser, vem quantas palavras quiser. Do jeito que vier tá bom, pode falar um monte de palavra em inglês, em francês, vamos misturar tudo, a gente fomos, a gente somos, a gente vamos indo, né? E tem outro grupo que já é mais radical, que exige assim o domínio correto da língua portuguesa e tem pavor de qualquer palavra estrangeira. Então eu acho que esse grupo ele se situa numa região do meio termo, né? Ou seja, do bom senso. Né? Não vamos também reagir histericamente a qualquer palavrinha, tem algumas que já vieram para ficar. Né? Já faz muito tempo, já estão aqui e não dá muito para a gente evitar. Mas tem palavras novas que estão chegando e a gente tem como segurar um pouco. Né? Por exemplo, surf. Surf já está há um certo tempo aí, né? É uma cultura de uma turminha, né, que surgiu lá na Califórnia e trouxe essa palavra, acabou sendo incorporada, hoje tem até nos dicionários surf, com E, com a letra E.
é um grupo que teve uma ideia de fazer um esporte, ou um outro grupo que tem uma ideia de lançar um ritmo musical, ou seja, é uma cultura popular e legítima. Agora, é diferente de quando um publicitário, sentado no seu escritório, decide que vai criar uma peça de propaganda como aquela do Mega Combo do Squeeze. Ali é outra coisa. O sujeito decide que vai colocar uma palavra, né? Ou, por exemplo, o tênis Nike, que pega e coloca uma propaganda totalmente em inglês, falada em inglês, com textos em inglês na nossa televisão. Aí eu acho que já é um pouco de exagero e a gente tem que brecar um pouquinho, né? Para preservar, sem histerismo, né? Mas preservar o que a gente tem, que é a nossa língua. Porque nós... A língua portuguesa, a nossa língua materna, é o veículo onde a gente aprendeu a pensar. Aprendi a pensar em português. Alguém com uma motosserra. Nós aprendemos a pensar em português. Então, se alguém invade a nossa língua, ele está invadindo a nossa própria pessoa. Né? Por exemplo, isso já aconteceu nos países da União Soviética. Né? Eles invadiam e obrigavam a falar o russo. O Franco fez isso o ditador Franco na Espanha também queria proibir os catalães de falar catalão, proibir o basco, e não dá certo isso, né? Olha, então tá aí, o recado, dia 22 agora de abril, quinta-feira, 20 horas, aqui nessa sala mesmo, vai ter essa mesa redonda com a participação do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa, que é muito interessante, pessoal, muito interessante. E não vai ser uma palestra, vai ser um debate. Então é legal que você vai ver pessoas que acham não, que tem que abrir, que tem que deixar abrir as portas da nossa língua, do Brasil, e outras pessoas que já têm outra visão mais radical, tem que pôr uma lei, pagar uma multa para quem falar uma palavra estrangeira. É interessante, vai ter um resultado legal desse debate. Eu acho que a gente vai estar avaliando os dois lados e vai ser bem legal.